Olá, graças e paz a todos. Eu quero estar ministrando um texto aqui, um assunto bem interessante nesse dia. Meu nome é pastor Thiago Minho e quero estar ministrando um texto para os jovens do México, cada pessoa que está escutando essa mensagem, tratando o assunto sobre a pureza na sexualidade. Deus, ele é grandioso e ele deseja que todos nós tenhamos pureza e santidade. E por que isso? Porque sem santidade é impossível agradar a Deus. Então nós vamos estar tratando aqui um pouco sobre sexualidade e pureza dentro da sexualidade. E eu quero usar um dos maiores exemplos sobre isso, Jesus. Então quando eu olho Jesus falando com a mulher samaritana, isso e o nível de pureza que eles têm e que ele desenvolve ao decorrer da conversa, traz essa mulher para um lugar de salvação, transformação e compreensão de quem verdadeiramente é o Messias. Amém? Vamos estar aí indo no texto de João, capítulo 4, versículo de número 5. Diz assim, ó. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conhecerás o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo? Não tem como tirar água e o poço é fundo? Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água e jorrará para a vida eterna. É muito interessante que Jesus está quebrando tal. Ele está quebrando uma regra. Jesus está quebrando um tabu para que a mensagem do Messias fosse realmente estabelecido sobre a vida dessa mulher. Primeiramente, ele não deveria estar conversando com ela. Primeiro ponto. Segundo ponto, ele não deveria estar conversando sozinho com ela. Segundo ponto. Terceiro ponto. Ela era uma mulher adúltera. Essa mulher tinha se relacionado com vários homens que não eram seus maridos. Então, se você analisar, Jesus estava falando com uma mulher que tinha um problema de prostituição. E nós já vamos estar falando o que é prostituição segundo as Escrituras. Então, você consegue compreender o nível da conversa? Você consegue entender como que Jesus está desenvolvendo um assunto e trazendo realmente uma esperança de salvação. E a pureza de Jesus em desenvolver a conversa com essa mulher. É isso que nos chama a atenção, tanto para homens quanto para mulheres, a ter a pureza de conversar com as pessoas. Agora, se nós temos uma mente poluída pela prostituição,
pela visão errada do sexo, um homem jamais vai conseguir conversar com uma mulher sem muitas vezes desejá-la. Muitas vezes um jovem jamais vai conseguir conversar com uma outra jovem sem estar cobiçando ela. Então Jesus ele nos dá um exemplo de pureza, de santidade, e quando nós aplicamos essa santidade, essa pureza, nós conseguimos ser testemunhos vivos de Deus para a terra. Jovens, guardem a sua vida sexual. Jesus é a fonte a qual nós bebemos e a qual nós não vamos ter sede, a qual nós não vamos realmente nos distrair da vida eterna. Quando ele fala sobre ter sede, quando realmente o desejo da relação sexual bater sobre nossas vidas, porque Deus nos criou com sensibilidade no nosso corpo, entendeu? Com atração, mas ele deseja com que isso seja feito da forma correta, dentro de uma aliança, dentro de um casamento. O sexo, ele é benéfico, ele é saudável e ele é correto dentro de uma aliança de casamento. Então, é isso que nós precisamos entender. E quando nós praticamos o sexo fora de um ambiente de casamento, fora de um ambiente de aliança, nós estamos pecando contra o Senhor. E que pecado é esse? É o pecado da prostituição. A Bíblia diz em Mateus 15, versículo 19, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. O que é prostituição segundo as Escrituras? Prostituição é a palavra no original grego porneia, que significa comparar com pornografia, pornográfico, relação sexual ilícita, incluindo prostituição, devassidão, incesto, libertinagem, adultério e imoralidade habitual. Uma pessoa imoral, ela tem o hábito da imoralidade. A palavra descreve tanto imoralidade física quanto espiritual, significando idolatria. Entenda, toda pessoa que se deixa levar pela prostituição, pelo desejo exagerado do sexo, fora de aliança, ela é uma pessoa idólatra. E ela precisa quebrar esse altar de idolatria dentro dela. Por quê? Porque ela olha para uma pessoa e a cobiça e a deseja, não como um filho ou uma filha de Deus, mas como um objeto de uso. Tanto que muitas vezes essas pessoas, elas se relacionam sexualmente com as pessoas e após se relacionar sexualmente, de atender os seus desejos carnais, elas sentem desprezo por essas pessoas. Então, Deus te chama à pureza. A palavra nos diz: não despreze a sua mocidade. Homem, não despreze a sua virgindade. Jovem, menina, não despreze a sua virgindade. Te guarda. Porque quando um homem e uma mulher se guardam puros, em virgindade, para os seus casamentos, quando o casal que se guardou puro diante de Deus vai ter um relacionamento sexual no dia da sua noite de núpcias, aquele casal vai estar glorificando a Deus através da pureza, da santidade. E santidade é viver uma
uma vida que nos separa dos padrões do mundo, não que nos separa do mundo, mas que nos separa dos padrões corruptos do mundo. Então toda a prostituição, ela começa em nossa mente. Então, jovem, você é desafiado primeiramente a vencer na sua mente. Entenda, desenvolva um relacionamento com um líder, com um pastor, a qual você vai estar falando dos seus desafios. Se você é um homem, é um jovem, procura um pastor, vai estar conversando com ele, vai estar desenvolvendo uma conversa com ele. Se você tem essa barreira com seus pais, procura ele. Mas se você não tem essa barreira com seus pais, procura o seu pai. Menina, procura a sua mãe. Se algum menino está te tentando nas redes sociais, se alguém está tentando roubar a sua pureza, confesse isso aí para sua mãe, confessa para o seu pai. Se um menino e uma menina não respeita você nos limites sexuais, essas pessoas elas não vão te respeitar dentro do casamento. Entenda, isso é muito sério. Quando você se entrega sexualmente antes do casamento e isso não é restaurado, o que acontece? Você provavelmente já está assinando uma sentença de divórcio para o seu casamento. Jovens, se guardem no Senhor. Se guardem naquilo que Deus tem sobre a vida de vocês e através da vida de vocês. Jesus é a fonte a qual nós temos que vencer. Para quê? Para vencer todas as tentações sexuais. Não é que nós não vamos ter tentações sexuais, não. Nós vamos ter tentação em nossas mentes. Nós vamos ter tentações, tem dias que todo ser humano vai levantar, principalmente para quem é solteiro, para quem está esperando no Senhor. E nós precisamos entender essa medida. Não é que os jovens não vão sentir tentação sexual. Não, você vai sentir, mas a tentação é algo que você precisa vencer, colocar o seu coração no Senhor. Jesus, ele fala que nós, quando cobiçamos, quando imaginamos que estando tendo relação sexual, se nós formos casados. Agora, se nós somos solteiros, nós estamos nos prostituindo com a mulher do próximo. E o que Hebreus nos ensina? Hebreus 13:4 fala que o Senhor julgará toda a prostituição e todos os adúlteros. Uma pessoa que vive uma vida de adultério e de prostituição, ela é uma pessoa que vai sofrer o juízo de Deus sobre a sua vida. É algo muito sério que nós precisamos entender. Agora, quando você tem uma vida de relacionamento com Deus através da oração, através de uma entrega, através de uma meditação na palavra, você vai beber da fonte da água da água da vida, que é Jesus Cristo. Essa fonte vai te saciar, essa fonte vai te completar, porque a palavra solteiro é a palavra sou inteiro. Então, quando você vai casar e planeja casar com uma pessoa, você já é inteiro em Cristo Jesus. Entenda, menina, jovem, se a pessoa a qual você está se relacionando não respeita o seu corpo antes do casamento, ele não vai te respeitar na quarentena. Quando você tiver um filho, ele não vai te respeitar quando você estiver doente. Menina, se você está usando roupas sensuais, a qual está colocando a pessoa em qual você pretende casar em tentação, a minha palavra sobre sua vida é: se arrependa hoje.
Não procurem estar sozinhos nos ambientes. Coloquem pessoas perto. Se você vão conversar sobre o relacionamento, primeiramente conversa com os seus líderes, conversa com os seus pais, deixem pessoas orarem por você, para que realmente você tenha um casamento correto, uma atitude correta e não caia na tentação carnal. Davi, quando caiu no adultério, ele sofreu consequências muito ruins sobre a família deles. Você vai analisar a consequência do adultério, da prostituição na vida de Davi. Davi, dos seus 4 filhos, presta atenção, um filho estupra a irmã, consequência do adultério e da prostituição do seu pai. A irmã sofre um estupro, consequência do adultério do seu pai. Um irmão assassina o outro irmão porque estuprou a sua irmã, consequência do adultério e da prostituição do seu pai. Absalão transa publicamente com as mulheres do seu pai, consequência da prostituição e do adultério de Davi. Salomão tinha sérios problemas de concupiscência sexual. É um homem que teve 1000 mulheres. É um homem que não se satisfazia sexualmente. Por quê? Porque a janela da prostituição e a janela do adultério foram abertas pelo seu pai. E o pai de Davi adulterou com outra mulher. Por isso que Davi, ele se tornou um homem adúltero. Por quê? Porque ele não remiu essa área no Senhor. Ele não remiu essa área no Senhor. Então, ele permitiu que o governo da prostituição e do adultério governasse a sua vida e a sua família. E isso é muito sério. Todas as vezes que você vê que uma pessoa pecou sexualmente na Bíblia, Deus está falando que se ela não se arrepender, Deus vai tratar. Na igreja de Apocalipse, Deus começa a tratar com a imoralidade sexual. Todas as vezes que a imoralidade sexual não é tratada em nossas vidas e através de nossas vidas, Deus vai estender o seu juízo. Mas antes dele estender o seu juízo, jovem, ele sempre vai estender a oportunidade de arrependimento, de pureza, de santidade. Ah, pastor Tiago, você não conhece a minha família. Eu herdei muitas maldições hereditárias na área sexual. Aos 7 anos eu fui abusado, com 7 anos de idade, por um vizinho. E o fato desse abuso gerou a concupiscência sexual na minha vida. Então, quando eu me converti, antes de me converter, eu tinha dificuldade de parar em relacionamento, eu tinha que estar me relacionando, eu fazia coisas para ter amor e atenção das pessoas. Mas quando eu me converti, Deus me curou dessa prostituição que foi uma herança de família, que veio também através de uma consequência do abuso sexual. Mas o Espírito Santo me trouxe a memória, curou meu coração, curou a minha vida, aonde eu esperei 4 anos em Deus pela minha esposa. É possível você esperar em Deus pela sua esposa. Mas para isso eu mergulhei numa vida de oração, em uma vida de meditação. Eu tive pessoas que me pastoreavam. Eu não tinha medo de abrir meu coração com pessoas que eu sabia que eram meus pastores, que me ajudavam, que oravam pela minha vida.
Tinha dias que eu tinha tentações terríveis, mas eu dobrava os meus joelhos e dizia: Senhor, eu preciso da tua ajuda. E Deus estendia a sua misericórdia, a sua graça, o meu amor, o seu amor sobre minha vida, e eu era completo com o seu amor. Então, muitas vezes aquela tentação se passava do dia para a noite. Por quê? Porque eu rendi meu coração ao Senhor. Olha só o que diz 1 Coríntios 6, texto muito conhecido, texto muito falado. Quero estar abrindo aqui para que nós vamos estar decorrendo nas Escrituras e entendendo isso de uma forma bíblica. Presta atenção. 1 Coríntios 6, 18, 17. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque fostes comprado por um bom preço, e glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, o quais pertence a Deus. Entenda, não dê lugar ao diabo. Não entristeçais o Espírito Santo. Quando você se relaciona sexualmente com uma pessoa fora de casamento, fora da aliança do casamento, você está se prostituindo. E essa prostituição vai refletir na sua vida e através da sua vida. Ela vai trazer danos muito grandes sobre você, sobre a geração futura que está vindo sobre você. Você está abrindo uma janela de abuso sexual, uma janela de imoralidade sexual, uma janela de prostituição sobre a vida da tua família. E se você cometeu esse pecado, a minha palavra sobre sua vida hoje é: se arrependa. Se arrependa, traga remissão. Remissão, o que é? Deixa Jesus te tirar desse cativeiro. Jesus tirou a mulher samaritana de um cativeiro. De um cativeiro, por quê? Porque ela reconheceu o pecado dela. Ela reconheceu que vivia na prostituição, na imoralidade sexual. Jesus continua conversando com ela e ele diz assim, ó. Disse a mulher, versículo 15: Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenhais sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Jesus estava provando ela. Jesus nos prova se nós vamos ser verdadeiro. Conheceis a verdade vos libertará. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis quem é em Jerusalém, que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? Disse a mulher. Disse Jesus: mulher, crê que a hora vem em que nem mesmo neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. E ele diz assim: Deus é espírito, importa que os adorem e o adorem em espírito e em verdade. Entenda, quando você mantém uma vida de santidade, você está adorando a Deus em espírito e em verdade. Você orar a Deus em verdade, essa palavra verdade é aletheia no grego, deriva do negativo e lântano, ser escondido, deixar-se perceber, comparar com latente, letargia. Aletheia é o oposto de fingido, falso,
denota uma veracidade, uma realidade, uma sinceridade, uma exatidão, uma integridade, uma veracidade, uma confiança. Então, adorar a Deus em espírito e em verdade é quando eu tenho um testemunho vivo e prático. Jesus diz que aquele que me ama é o que guarda os meus mandamentos e pratica. Então, quando eu tenho uma vida santa, não entregue à prostituição, não entregue à imoralidade sexual, entenda, se você tem vício de pornografia, Jesus quer te libertar nesse dia. Se você tem um vício de se expor nas redes sociais com fotos íntimas para ganhar curtidas, para ganhar atenção, eu quero orar pela sua vida nesse dia. Pai, em nome de Jesus, liberta cada jovem que está preso na prostituição. E fortalece cada jovem que está mantendo uma vida de santidade e pureza, Senhor. Liberta aqueles que estão com a vida presa na pornografia, com aqueles que estão com a vida presa na prostituição, no sexo ilícito. Se tem alguém que está ouvindo essa mensagem e está preso no adultério, que seja agora liberto em nome de Jesus, que seja curado, que seja salvo, que seja transformado, que alcance, como a mulher samaritana, a liberdade através da verdade. Que você acesse a graça do Senhor através da verdade. Procure o seu líder, confesse o seu pecado. Aquele que confessa o seu pecado e o deixa, alcança a misericórdia de Deus. Faça isso em nome de Jesus. Jesus vai curar a tua vida, Jesus vai curar a tua casa, Jesus vai curar a tua descendência. Jesus, jovem, quer te curar. Jovens, Deus quer te manter em santidade, em pureza, na faculdade, na escola, na igreja, para que você o adore em espírito e em verdade. Nós te louvamos, Jesus, por essa mensagem. E que cada pessoa seja curada em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe a vida de todos. Grande abraço e que você seja curada. Eu vou te dizer, vale a pena ser livre da prostituição, da pornografia e do adultério. Isso é entrar pelo caminho, conhecer a verdade e viver a vida de Jesus. Amém? Grande abraço a todos.